Seu gente, buenas noches. Bem-vindo à série Salmos. Salmo 41. Mais um salmo de Davi aí. Pastor Jorge aí, ó, entrou aí. Glória a Deus. Se entra mais alguém aí, de qualquer forma essa live vai ficar salva aí. Esse salmo aqui, mais um salmo de Davi, vai falar sobre o cuidado de Deus para com os pobres, né, os necessitados. E Davi, né, presenciou, né, muitas pessoas, né, pobres, necessitadas, mesmo do seu tempo, né, por que não, né, conforme, né, já vem de trás isso, né, o tratamento, né, daquelas pessoas que podem mais, né, têm um certo poder, né, são bem de vida, bem sucedidas, né, a maioria, né, delas, né, humilham, né, aqueles que mais precisam, mais necessitados, que mais precisam, né. Na verdade não devia existir isso de desigualdade social, né, mas infelizmente, né, existe essa a desigualdade, né, social, né. Mas, né, Deus, né, tem sido bom, tem sido fiel, tem cuidado de nós, né. Deus é maravilhoso, né. Já vou entrar daqui a pouco ao vivo aqui. Espera aí. Cuidado, devagar. Devagar. Pois é, voltei. Glória a Deus, glória a Deus. Como eu falei, irmão, né? Então, nós vemos o próprio povo de Deus, né? Você vê na antiga aliança, né? O próprio... eu falo dos hebreus, dos judeus, né? Israelitas e tal. Você vê que aconteceu isso no tempo, né, de Esdras e de Neemias, né? Os irmãos mais ricos, né, colocando, né, escravizando, na verdade, né, os seus próprios irmãos, né, no tempo de Isaías também você vê, né, os profetas que se levantavam, né, para falar exatamente, né, disso, né. Acho que tem muito a ver isso com, eu creio que, acho que a ambição, né, o apego, né, às coisas, aos bens, ao dinheiro e tudo mais. E quando se deveria uns ajudar os outros, né, você vai ver, né, não,
Na igreja primitiva, né, você vê que os irmãos que tinham mais condições, né, ajudavam os que tinham menos condições. Observe que a Bíblia vai dizer que eles tinham tudo, né, em comum, né? Eles tinham tudo em comum. O que dá para mim, dá para você, irmão, né? Quando faltava alguma coisa, né, eles cobriam ali, né, e não faltava nada para ninguém, né? Então é desse jeito que temos que viver, irmão. Infelizmente nós não vemos isso em muitos lugares, né? Mas, né, a Bíblia vai dizer exatamente isso, né? Quando Davi fala... Espera aí. Temos, né, mas como eu falei, né, o cristão, ele deve fazer a diferença, né? Não é porque você vê, né, desamor em muitas pessoas, falta de compaixão com seu semelhante, né? Você se sente triste, né? Mas ao mesmo tempo você tem que entender, né, que o que Deus quer é que você faça a sua parte, né? Faça a sua parte. Se você tem, por exemplo, um patrão, né, você tem que, né, ser submisso ali a ele, ser sujeito a ele, tratar bem ele, né? Ainda que ele não seja um cristão, um crente, né? Você tem que fazer a diferença, né? Sendo submisso, né, ao seu patrão. Então, se ele faz algo que você manda, né, você tem que ali, né, obedecer, cumprir a sua tarefa, fazer, né? O que deve fazer, o que tem que se fazer, né? Pelo contrário, você vê muitos, né, cristãos tendo uma atitude, né, errada, né, saindo fora da palavra, quando ele, né, não se sujeita, não se submete, ainda que não seja cristão, né, ali o seu patrão e tudo mais, né? Sendo ou não, né, seu papel é ser submisso, né, é obedecer. Então quando ele diz, ó, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor livrará do dia do mal. Então bem-aventurado, irmão, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, né? Bem-aventurado. Eu tenho comigo, eu sempre falo isso, né? Eu prego e procuro viver por isso, né? Se tudo que você fizer, se tudo que eu fizer, não é se preocupando no seu semelhante, no seu próximo, né? Não tem valor, né? Não tem valor, porque você está se tornando uma pessoa egoísta, pensando só em você mesmo, né? E o seu próximo, e o seu semelhante? É aquela lá, eu estou bem, estou bem. Quem não está bem, problema, né? Estou nem aí. Então, não. Se eu estou bem, se meu próximo não está bem, eu não vou estar bem, entendeu? Assim como eu quero bem para mim, né? Eu quero também que o meu próximo se sinta bem assim como eu me sinto bem, né? Então, quando não há isso, né? Você vê naquela parábola do bom samaritano, né? Quando passa o sacerdote, passa o levita, né? E o samaritano é quem para ajudar aquele homem caído, né? Você observe que isso é o espírito da religiosidade, né? E a religião, né? Jesus não tem nada a ver com religião. Jesus se refere a uma pessoa. Jesus é uma pessoa. Jesus não é religião, não. Então existem muitas religiões, né? Muitas religiões hoje. Mas, né? Eu falo da religiosidade. Nós somos, né? Religiosos, somos religiosos, né? Mas, né? Temos que ter cuidado com o espírito da religiosidade, né? Religiosidade. É exatamente isso, né? Porque, né, muitos têm se preocupado só consigo mesmo, né? E não com o seu semelhante. Então, o que mais importa para Deus? O que mais importa para Jesus, né? São coisas, é aquilo que eu faço? Não. São pessoas, irmão. São pessoas, né? São pessoas. Então, não adianta você fazer milhares de coisas se o seu irmão está caído, precisando de ajuda, né? Isso não é evangelho, né? Se você não ajuda, se você não ergue, não, né? Não chega ali para dar uma força, um apoio, né? Cadê, né? É nessas horas que se mostra o verdadeiro cristão, né? Então, feliz, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. Então, Deus tem cuidado especial dos fracos e indefesos, né?
Nós nos entristecemos muito com isso, né? Porque os ricos hoje, né? Entre aspas, porque Jesus nunca condenou a riqueza, mas o apego, né? O apego, né? O amor ao dinheiro, o apego às coisas, aos bens materiais. O que Jesus condena é isso, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, Mamon, né? É tanto que Jesus se refere a Mamon, né? Como o dinheiro, né? Então, o apego, né? O apego. Você vê que Jesus não condena a riqueza, né? É tanto que Jó foi rico, né? Jó foi rico, né? E muitas pessoas, como Abraão, foi bem sucedido, bem de vida, né? Deus o abençoou, né? E Isaac, né? E tantos outros, né? Então, é possível, né? Ser uma pessoa bem sucedida, né? Abençoada e ter Deus na vida. O que eu aprendi foi isso. Então, mas e quando, né? Quando, tipo, alguém não cresce, né? Num lugar, né? Onde nada favorece para ele, né? Tem pessoas que já nascem, né, cheio de oportunidades na vida, né? E tem outros que não, né? Então, alguém fica orgulhoso, né, por estar no destaque, num lugar, né, alto, elevado, e o outro não está, porque talvez aquela pessoa não teve as oportunidades que aquela pessoa teve, por exemplo, né? Então, mas você vê que a simplicidade, a humildade, né, que aquela pessoa, muitas pessoas têm, que aqueles que têm grandes oportunidades, estão em destaque, não têm a simplicidade e a humildade. O orgulho toma de conta da vida dela, o orgulho, a soberba, a prepotência, a arrogância e tudo mais, né? Mas temos que tomar cuidado, né? Jamais perder, se apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus, né? Então, bem-aventurado, né, é aquele que atende ao pobre. Deus tem cuidado especial dos fracos e indefesos. Dessas pessoas, Deus tem um cuidado muito especial. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles, né, alcançarão... Isso Jesus falou, né? Bem-aventurados os misericordiosos, né? Porque esses alcançarão misericórdia. Como é que você não usa de misericórdia para alguém e você quer a misericórdia de Deus? Não, é impossível, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Primeiro, para ser misericórdia, para exercer, né? Para alcançar a misericórdia de Deus, é preciso que você primeiro, né, exerça misericórdia para alguém, né? Para alguém, né? Tenha compaixão, né? Se preocupe, estenda a mão, né? Como é que, né, você vai, tipo, comover Deus, né? Comover Deus, tocar Deus. Você não vai fazer isso, né? Não. Deus, né? Isso é parte do ser humano, né? Deus já vê, você vê que em Atos ali vai falar, né, que um homem que dava esmolas, né, e dava tudo mais, e Deus via as orações dele, chegou até, imagina aí, né? O homem era romano. Então, é exatamente isso. Deus olha muito, né, para a intenção, como essas pessoas, né, qual a intenção delas, né? É claro que muitas pessoas ajudam a se aparecer para ganhar nome, né? Para querer, né, um destaque ali, né? Através de status, né? Não, Jesus olha muito para a intenção das pessoas, né? É por isso que não adianta você fazer alguma coisa, dar alguma coisa para as pessoas verem e notar, né? Quando alguém está fazendo tipo assim, né? A recompensa dela já está sendo aqui mesmo, né? Mas no céu não terá, né? Nada de recompensa. Então a recompensa dessa pessoa é aqui, elogiada, né? Tem status, né? Tal, tudo mais. Mas é meio complicado. Mas que você, né, seja um bem-aventurado, feliz, né? Então Deus, né, está olhando para a sua intenção. E Deus está se agradando, né? Se você tem feito de coração, né? Pensando no seu próximo, pensando no seu semelhante, né?
Então observe que a série de coisas, se tivermos compaixão, né, compaixão de Deus pelo necessitado, podemos orar com confiança para Deus nos livrar nas dificuldades, guardar-nos do mal, abençoar nossa vida, aniquilar o poder de Satanás e dos nossos inimigos, e nos dispensar a sua presença e cura quando estivermos enfermos. Observe, né, quando, né, somos misericordiosos, né, usamos da misericórdia de Deus para a vida de alguém, né, observe que tudo isso nos acompanha, né. Deus vai fazer tudo isso aqui, né? Deus vai fazer tudo isso aqui. Orar com confiança em Deus, Ele vai nos livrar das dificuldades, guardar-nos do mal, abençoar a nossa vida, aniquilar o poder de Satanás dos nossos inimigos e nos dispensar da sua presença e cura quando estivermos enfermos. Observe, né? Deus, Ele faz tudo isso aí. Quando você usa da misericórdia de Deus para a vida de alguém, quando você ajuda, procura, né, se preocupar com o seu próximo semelhante, se apoiar, né? Chegar ali junto dele, né? Glória a Deus. No 9 aqui vai dizer, ó, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Esse versículo aqui se refere, né, a Judas, né? Jesus citou este versículo aqui, né? Quando diz, aquele que mete a mão comigo no meu prato, né, é aquele que há, né, de me trair. Jesus citou este versículo e aplicou a Judas Iscariotes, que sendo um amigo de confiança, traiu a Jesus, o Salvador, né? Observe que Davi tinha muitos soldados de confiança, muitos amigos de confiança. Então, se Davi está citando aqui, é porque isso aconteceu na vida dele. Então, aquelas pessoas que Davi mais confiava, né, mais esperava a lealdade deles, traiu ele, né? Isso é muito triste, né? Porque a traição às vezes não vem, né, de pessoas, né, desconhecidas, de longe, não. Às vezes pode vir, né, de muito próximo de você, né? Alguém que foi leal a você por muito tempo, alguém que, né, você confiava, né, tinha crédito ali com você, né? Mas isso não é de se assustar, né? Porque pessoas podem te decepcionar, mas Jesus, ele nunca vai decepcionar. E outra, ainda que alguns te decepcionem, né? Ainda que alguns te traiam, né? Do seu lado, aqueles que são leais continuarão, né? Continuarão sendo fiéis, leais, né? O importante é isso. O importante é que a maioria vai estar conosco, né? Daquelas pessoas selecionadas que nós selecionamos as nossas amizades. Não devemos ser amigos de muitas pessoas, mas selecionar, né, as pessoas que farão parte da nossa vida, né? O ciclo de amizade nossa. Então observe que Davi está se referindo exatamente a isso, né? Levantou contra mim o seu calcanhar, né? Observe ali que Judas, que era muito próximo de Jesus, tinha a bolsa ali, né, do dinheiro e tudo mais, né? E a forma que Judas se comporta, né? Que me chama a atenção, né? E Jesus nunca fez nada, nunca falou nada, somente falou isso, né? Falou isso aqui lá na ceia, né? Que um deles, né, iria de trair, né? E Jesus sabia, né, quem iria trair, quem iria entregá-lo, né? Então, na presciência de Jesus, Jesus já sabia do que Judas foi fazer, foi entregar, foi olhar naqueles, né, homens lá, né? Então, mas nós não devemos nos assustar com isso. Alguém que foi fiel a você um dia, né, você confiou, teve do seu lado, pode trair você, né? Pode trair você, abandonar, né, e tudo mais. Mas não se preocupe, né? Jesus está no controle da sua vida, né? E essas pessoas que Deus colocou ao seu lado não foi por acaso, né? Então, Deus colocou pessoas leais, né, diante da sua vida, né? Mas que você possa entender uma coisa: Deus está contigo e a obra que Ele tem irá continuar, né? Irá dar seguimento. Então, creia, né? Creia nesta palavra. Tudo que você fizer, entenda, este salmo se refere a isso mesmo. Tudo que você fizer, se não for pensando no seu próximo, você está perdendo tempo. Está sendo em vão, não está valendo nada.
diante de Deus. Mas quando você, né, faz por amor, usa de misericórdia, se preocupa, chega junto, tudo mais, você, diante dos olhos de Deus, diante dos olhos de Jesus, você está sendo bem-aventurado e feliz, porque você está estendendo a mão, está ajudando, não com outras intenções, não para querer, né, se autopromover, né, querer destaque, não. Ainda que ninguém veja o que você está fazendo, mas você está fazendo, né, porque, né, isso já parte, né, de você, né, seu relacionamento, né, seu conhecimento sobre Cristo, porque você tem que agir como Jesus, né, agiu, né? Então é exatamente isso. Então você passa a ser um bem-aventurado, né? Quando você, tudo que você faz, seja pensando no seu próximo. Quando não é, nada está valendo. Mas quando você faz, você está sendo bem-aventurado e feliz. Jesus está vendo. Então observe também que a lealdade, né? Alguém que é leal a você hoje pode deixar de ser leal um dia. Mas nunca se esqueça, né? Não fique surpreendido, né? Se algumas pessoas saírem do seu caminho, saem do ciclo de amizade, né? Mas entenda uma coisa, você nunca, né, vai deixar de ter pessoas leais a você também, né? Pessoas que contam com você, estará com você, né, apoiando você, junto de você. Creia nesta palavra em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe e fale melhor no seu coração. Esse foi o Salmo número 41.